Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pelo canal do Culto Racional e eu convido você a ficar comigo até os instantes finais desse vídeo, porque nós vamos falar algo muito importante, principalmente voltado para você, que muitas vezes tem a sensação de que você está sozinho, você tem a sensação de que Deus não lhe ama, você muitas das vezes tem questões acerca da sua fé. Nós vamos falar aqui algo muito importante e profundo para que nós possamos ter o entendimento ali nas entrelinhas da palavra de Deus, tá bom? Eu quero mandar um abraço a você que nos acompanha aí pelo Facebook, você nos acompanha também pelo Instagram, que essa mensagem possa chegar até você com bastante força, com alegria e que ela possa abrir realmente os seus olhos espirituais para as coisas que estão acontecendo, tá bom? Vamos lá. Então o livro é Romanos, o capítulo é 8. A partir do versículo 31, tá bom? Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que esse versículo é um versículo muito conhecido, muito citado no meio evangélico aí, mas de tanto ser citado, de tanto ser falado assim, de qualquer maneira e por qualquer coisa, virou assim um ditado, ficou uma coisa assim, sem reflexão. Eu queria refletir a partir desse versículo, nós temos mais aqui, mas eu queria refletir com você isso. Em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, afrontas, que diremos, pois, à vista dessas coisas? E é o problema conjugal, é o problema com a família, é o problema na educação dos filhos, problema de saúde, financeiro. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então ali diz o seguinte, a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você tem que compreender aqui que o apóstolo Paulo procura abrir o entendimento das pessoas, é exatamente nessa reflexão. Imagina aí se Deus se levanta do trono dele e estende as mãos para a sua vida. Aí eu pergunto para você, quem é que pode ir contra? Se Deus aprovou você, se Deus olha para você, tem misericórdia e resolve estender a graça dele para a sua vida, aí eu pergunto para você, quem é que pode ir contra? Quem é que pode parar Deus? Compreende? Então, você tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus, refletindo, pensando. Você tem que ativar o seu pensamento. Você vê que o nome do canal é sugestivo, né? Culto racional. Culto racional. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos prestar culto a Deus. Nós vamos prestar um culto a Deus. Eu quero ouvi-lo e quero, mergulhar. Não é ali, deixa eu ver, hoje eu tenho que ler a Bíblia, então deixa eu ver aqui. Leu, aí pronto, já fiz minha obrigação de hoje, tipo, uma obrigação. Não, o ler aqui, o texto, é o momento que você mergulha. Porque nesse mergulho, você vai, então, ter uma compreensão sobrenatural, diferente de apenas uma interpretação de texto, compreende? Então, pensa nisso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, quando você estiver aí passando problemas, dificuldades, estiver angustiado, aflito, e aí vem os conflitos, né? Porque aí você se sente impotente diante da situação, não sabe o que fazer, fica angustiado, passa pela sensação de que Deus não está contigo, porque você não o vê, porque você não o escuta com esse ouvido aqui, ó, né? Físico, e aí você começa a ter sensações e se guiar por elas. Tá sozinho, tá desprezado, não dá para comentar com todo mundo aquilo que você está passando, não dá para falar com todo mundo aquilo que você está vivendo, e aí? Então, muitas pessoas naufragam nessas situações. Mas a pergunta aqui é, que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que você responde para a tua consciência? O que você fala para si próprio? E agora? O que você fala? Pois é, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então, vida com Deus é muito mais do que você apenas prestar um culto no domingo, em um lugar. É muito mais do que fazer parte de qualquer grupo. Vida com Deus é dia a dia. Porque o que vai te fazer ter certeza de que Deus é contigo? A vida que você leva com Ele. Se você tem vida com Deus apenas no domingo, e eu não estou falando de você ter frequência em lugares todos os dias ou diariamente, tá? Eu estou falando do que você é e do que você faz fora das quatro paredes. É seu dia a dia. Estou falando do seu dia a dia, ok? Muito bem, igual casamento, tá? A gente não é casado só um dia da semana. Nós somos casados todos os dias e temos convivência. Como é essa convivência? Entende? Então assim é com Deus. Então ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que aqui ficou claro, né? Vamos lá, versículo seguinte, 32, diz assim: aquele que não poupou, só para a pessoa ter uma ideia, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está botando para pensar de novo, é a segunda pergunta. Então ele pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a pessoa pensa, quem será contra nós? Se Deus se levanta a meu favor, quem é que vai parar Deus? Quem é que vai impedir Deus? Tem até o texto que fala também, né? Agindo Deus, quem o impedirá? Então é mais ou menos isso. Mais ou menos não é isso, né? Desculpa aí. Se Deus se levantar a seu favor. Bom, isso aí você já entendeu. Ok. Agora, olha só a reflexão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a pessoa fica ansiosa, você está ansioso, você está preocupado, você está com medo, decisões que você tem que tomar, ou decisões que vão tomar a seu respeito. Talvez, quem sabe, né? Acredito que esteja falando agora com pessoas que vão passar por uma cirurgia muito delicada e você está apreensivo. Então eu quero dizer para você que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, não nos dará graciosamente. Deus não faz barganha. Deus não faz barganha. Nós não estamos falando aqui, nem o apóstolo está falando aqui de barganha. Você me dá isso aqui que eu te dou aquilo ali. Não. Graciosamente, com Ele, com Cristo, todas as coisas. Então reflete nisso. Deus não poupou o melhor dele, o mais precioso dele. Como é que Deus vai... Compreende? Aí a pessoa pergunta assim, mas por que não acontece logo? Por que as coisas demoram tanto? É porque nós não sabemos o nosso tempo. O Senhor do tempo e de todas as coisas é Deus. Ele que sabe, ok? Então fica tranquilo. Versículo 33 diz assim, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nós temos aí 3 perguntas. E depois tem mais, ele fala, eu já vou seguir, ele diz assim, ó: quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Essa é a mensagem de hoje. É uma mensagem para você que está aflito, você que tem conflitos, dúvidas, medos, está passando por aflições, está ansioso, está preocupado. Então, ele já diz o seguinte: aquele que não poupou o seu filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pois é. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, muitas das vezes a pessoa se sente, principalmente dentro de uma sociedade que nós vivemos hoje, tão partilhada, tão fragmentada, né? Tão tribal, onde as pessoas estão ali, se juntam com a sua tribo e combate com a outra. E a pessoa se sente deslocada, desprezada. Pois é, mas se Deus elegeu você, se Deus olhou para você e falou, não, é meu, escolhi. E aí? Quem tentará acusação? Será que Deus não lhe conhece?
Muitas vezes você quer provar as coisas para as pessoas. Eu já fui assim também. Você tem que estar sempre provando para as pessoas quem você é, sua intenção, que você é do bem, que você não é do mal. Você fica tentando falar, explicar para as pessoas. É no trabalho, é na escola, seja lá qual lugar for, é na faculdade, é dentro de casa. Meu amigo, preste atenção. Deixa eu falar uma coisa para você não ficar cansado. Deus conhece você. Ele te conhece. Então, se ele é por você, quem vai ser contra? Claro, quando ele fala quem será contra nós, a gente tem aí as pessoas que apontam o dedo, que condenam, que acusam, e aquela coisa toda. Mas que efeito? Ele está falando do efeito. Que efeito que essas acusações, que efeito que essas condenações, seja lá quais forem, né? Que efeito que tem contra uma pessoa que Deus conhece? E que Deus olhou e falou, eu vou abençoar, e deu. Ponto. Entende? Então, ele termina dizendo, né? Quem os condenará? Se Deus absolver, quem é que pode condenar? Ainda que batam um martelo e apontem o dedo e lhe condenem, seja lá em que situação for. Está escrito aqui, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos essa reflexão que nós deixamos para você hoje. Pensa nisso e você vai viver muito melhor. Para de querer ficar provando tudo, todas as coisas para as pessoas. Existem pessoas que elas não querem prova de nada. Existem pessoas que elas querem apenas especular e contrariar, né? São antagônicas. Então, não adianta. Então, importante é a sua consciência com Deus, tá bom? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tá? Amanhã nós vamos dar continuidade a esse texto aqui, porque amanhã vai falar de algo muito importante aqui que não para a reflexão. Por hoje a gente vai parar aqui para você poder refletir e amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like, ok? Forte abraço, amanhã a gente volta.